Eu quero te convidar, você que tem a sua Bíblia, a abrir comigo no último livro da nossa Bíblia, o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 7. Nós vamos ler apenas um verso. Apocalipse 7, nós vamos ler o verso de número 17. Você pode acompanhar no seu esboço também, na nossa projeção. Não vai ser por falta de Bíblia que você vai sair daqui nessa manhã sem ter um contato com a palavra de Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Já cantamos, já oramos, e a tua bondade, como foi cantada, tem nos perseguido. As tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã é a causa de estarmos aqui e não sermos consumidos, Senhor. Então, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, que através dessa sua misericórdia por nós, esse seu amor por nós, mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor possa, Pai, ministrar na necessidade de cada um. Nós sabemos que a tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés, e o Espírito Santo, de uma forma, Pai, genuína, pode transformar essa palavra e personalizá-la para cada um que está aqui nessa manhã. Que o Senhor alcance o nosso coração e a nossa necessidade, Pai. Nós oramos assim gratos ao Senhor, pedindo que o Senhor ilumine, Pai, a tua palavra, e que essa palavra traga entendimento, direção e luz para o nosso caminho. Oramos assim, no nome santo de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Não sei se você já esteve perdido por algum caminho. Não sei se você já pegou algum caminho errado e se perdeu. Passou reto num trevo e, de repente, não sabia mais onde estava. Os homens, na verdade, não se perdem. A gente pega atalhos, né? Sempre quando eu me perdi, eu falei para a Thalia, eu sei o que eu estou fazendo. Com aquele vazio dentro do peito, aquele desespero. Mas não sei se você já andou por caminhos desconhecidos e você chegou uma hora e disse assim, olha, eu estou perdido, eu não sei aonde eu estou, eu não sei aonde esse caminho vai me levar, talvez eu nem saiba voltar aonde eu estava. E aí você começa a pedir informações. Hoje nós temos os nossos aplicativos de GPS, mas estar perdido é uma sensação estranha. Eu sou muito ruim de direção, eu me esqueço fácil de onde eu vim, para onde eu estava indo, e sempre foi assim. Eu estava preparando esse sermão me lembrando de quando eu era adolescente. Nós viemos de Maringá, numa grande caravana, e participamos de um retiro, um acampa-dentro que teve aqui na cidade de Astorga. Alguns meninos, eu juntamente com alguns meninos, dormimos nessas salas aqui embaixo. Hoje eu sei dizer fácil, né, mas as meninas dormiram no Monsenhor Céus, os cultos eram na quadra do Serafim. E eu me lembro um dia que eu vim sozinho para a igreja, depois de um culto na quadra do Serafim, eu vim aqui para a igreja onde eu estava hospedado, dormindo. E eu pensando hoje o caminho que eu fiz, mas foi muito desesperador, porque eu devia ter uns 12 anos, e eu estava com um correio focado na minha cabeça, e eu imaginei que uma esquina era o correio, e eu cheguei naquela esquina, e não era o correio. E eu comecei a rodar a quadra e procurar o correio, e eu já não sabia de qual rua que eu tinha vindo, e eu rodei a igreja matriz, e para mim que o correio era na esquina da igreja matriz, e era na de baixo. Até que uma hora eu enxerguei o correio pela rua, e aí deu aquele alívio, mas parece que eu estou sentindo novamente a respiração funda, o desespero de estar perdido, de não saber o caminho, não saber como chegar no destino.
E a palavra de Deus nos diz e afirma para nós que essa é a realidade de muitas pessoas que estão vivendo sem Jesus. Estão vivendo assim, afobadas, desesperadas, porque estão perdidas. Pessoas que estão perdidas, vivendo perdidas, andando como eu, com medo, com esse desespero, com essa respiração ofegante, andando em círculos. Eu rodeei a igreja matriz muitas vezes até descobrir aonde eu estava. E essa é a realidade de muita gente que está andando assim, não sabe para onde está indo, então fica andando em círculos, não chega a lugar nenhum. Estão correndo atrás de algo, ou acham que estão indo atrás de alguma coisa, mas na verdade nem sabem o que estão buscando. Trabalham sem saber por que trabalham, formam família sem saber qual é o propósito da família. Pessoas sem Jesus estão perdidas. Estão sempre vivendo com essa depressão, olhando para o passado, e o passado sempre é culposo para aqueles que estão longe de Jesus. Porque aqueles que estão vivendo assim, perdidos, quando olha para trás, percebe que nessa ânsia de encontrar alguma motivação de vida, sempre acaba deixando algo para trás. O sujeito, ele escolhe se dedicar ao trabalho e acaba deixando a família para trás, e isso lhe culpa, lhe pesa. Ele acaba escolhendo a carreira e acaba perdendo o casamento. Acaba escolhendo algumas coisas e acabam perdendo outras, porque longe de Jesus é assim. A gente está perdido, buscando alguma coisa e está sempre perdendo algo. E isso nos pesa. E aí vem essa depressão de olhar para trás e ver que a gente perdeu muita coisa. E que a gente ainda se encontra perdido. E essa perdição humana também nos dá muita ansiedade, porque a gente tem um futuro muito incerto. Aqueles que não têm Jesus, não têm um guia, não tem alguém para lhe dar referência, essas pessoas olham para o futuro, e mesmo que olham dizendo, não, eu estou poupando para o futuro, eu estou estudando para o futuro, eu estou preparando o meu futuro, sabem que toda a sua reserva de emergência pode ir embora em um dia de tratamento contra o câncer, por exemplo. O nosso futuro sem Jesus nos gera ansiedade, porque é incerto. Nós não sabemos o que nos espera no futuro. E nesse desespero de estar perdido, é que as pessoas começam a buscar algo que lhes mostre o caminho, alguém que os guie, e acaba se entregando a algumas ideologias, acaba se entregando a algumas religiões, a um guia, a um guru, a algum pastor, alguma pastora que está se aproveitando da perdição para criar uma certa dependência. Nessa ânsia de não ter um guia como Cristo, acabam se entregando a qualquer coisa, buscando uma direção, um sentido. Outros, talvez nesse desespero humano, por propósito de vida, por seguir algum caminho, acabam se entregando às outras coisas, sem nenhum tipo de filtro moral, vivem totalmente sem nenhum escrúpulo, porque acreditam que o que está à frente é apenas o prazer, a vida, se vive só hoje, e acaba se entregando a isso, porque lhes falta direção, querem encontrar essa direção no prazer, na satisfação, se entregando a vários tipos de relacionamento, com vários tipos de pessoas, perdidas, sem referência, sem Jesus. Para a gente resumir, talvez uma pessoa perdida, ela está sem direção, ela não está aproveitando, desfrutando da jornada, e ela também não sabe nem para onde está indo. E segundo as Sagradas Escrituras, segundo a palavra de Deus, só existe uma forma da gente não andar perdido, é a gente ser achado, é a gente ser encontrado por Cristo Jesus. Só existe uma forma da gente não estar perdido, é a gente entrar pela porta que é Jesus, e encontrar depois o Cristo, o bom pastor, Jesus. Jesus é o bom pastor. Para aqueles que andam perdidos, para aqueles que estão como ovelhas sem pastor, andando perdidas pelo mundo, Jesus vem e diz, olha, eu sou o bom pastor.
Eu sou a porta, entra por mim. Aqui você vai encontrar pasto, você vai encontrar direção. Eu vou cuidar de você, eu vou dar propósito para essa sua vida debaixo do sol. Eu vou pegar você, eu vou cuidar de você, eu vou encher seu coração de esperança. Eu vou mostrar para você que o melhor ainda está por vir na sua vida. É isso que Jesus oferece. Para aqueles que estão perdidos, como ovelhas sem pastor, eu vim aqui nessa manhã para dizer que nós temos um bom pastor que está de braços abertos, esperando você para te dar direção, para conduzir a sua vida. E nesse texto de Apocalipse que nós lemos, eu gosto demais porque ele resume, talvez, em poucas palavras, aquilo que a gente pode esperar de Jesus como nosso bom pastor. Porque talvez esse seja o seu sentimento. Não todos os dias, mas tem dia que a gente se encontra perdido, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe se a gente está no caminho certo, a gente não sabe se a gente precisa continuar, se a gente tem que frear. E a gente precisa de uma direção. E o que realmente a gente pode esperar desse bom pastor que é Jesus? Eu separei algumas coisas aqui para a gente compartilhar, para a gente ver junto, para a gente escolher esse pastoreio maravilhoso, que é o pastoreio do nosso bom Jesus. Você pode pegar o seu esboço, a primeira coisa que você vai preencher aí, para você não se esquecer, é que o bom pastor é o nosso guia. Preencha aí no seu esboço, o bom pastor é o nosso guia. Para aqueles que estão perdidos, Cristo é direção. Jesus Cristo é aquele que mostra o caminho, é aquele que vai à frente. Olha o que o texto diz. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará. Ele os guiará. Pastor Paulo Borges Júnior, ele tem uma frase que eu ouvi, demorei para entender, mas hoje eu entendo com clareza, que ele diz assim: Deus não é resposta para tudo. Deus é direção para tudo. Deus não é resposta para tudo. Deus não é alimento para matar qualquer tipo de fome, mas Ele é direção para tudo. Deus é aquele que direciona, é aquele que guia. Olha o que diz João 10, um texto também que está apresentando Jesus como essa figura do pastor. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Estou lendo João 10 a partir do verso 2. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Olha que maravilhoso. Você não está confinado. Esse pastor é aquele que te leva para fora e vai à tua frente, guiando você. A nossa igreja existe para aproximar as pessoas de Deus e ensinar isso. Olha para Jesus e segue Jesus. Faça de Jesus o teu guia. Coloque Jesus à tua frente. Peça para Jesus, para Ele te dar a direção da tua vida. Ser guiado por alguém é você seguir alguém. É você seguir alguém. E você precisa seguir a pessoa certa. Eu fui num casamento com a Tayla numa cidade que nós não tínhamos conhecimento algum. Não me lembro se era Jandaia. Uma amiga dela da faculdade casou e nós fomos. Foi um casamento muito grande. Os pais dela são políticos na cidade, conhecem muita gente. E a festa era num lugar afastado da cidade. E nós terminamos ali o casamento, saímos da igreja, entramos no carro e procuramos no celular, não encontramos. A Tayla falou, vamos seguir a manada, né? E aí, eu me lembro do carro, era um Voyage prata. E ela falou, segue esse carro aí, o pessoal está saindo da igreja aqui. Então eu falei, mas como que você sabe que esse... Não, todo mundo que está aqui está no casamento. Resumindo, seguimos esse cara pela cidade inteira até ele entrar na casa dele, né? Aí a gente não conseguiu entrar. A hora que ele abriu o portãozão, a gente passou reto. Daí eu falei, e agora? Quando a gente segue a pessoa errada, a gente chega num destino que a gente não queria chegar.
Tivemos que procurar, quase fomos embora, que o lugar era bem afastado mesmo, mas com a graça de Deus encontramos. Mas ir atrás de alguém significa que você está indo para onde aquela pessoa vai. Seguir alguém é você andar atrás, é você chegar onde essa pessoa está indo. Por isso Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se é isso que você quer, se você quer fazer do Senhor o seu pastor, esse que te guia, então abre mão de tudo e pega a tua cruz e segue. Segue o caminho que Ele está caminhando, os passos de Jesus, é a única possibilidade de você encontrar o caminho certo, a única. Discípulo é aquele que vai atrás, sendo guiado. E eu quero abrir um parênteses aqui, falar algo muito importante para você. A pergunta que eu quero fazer é essa: você está sendo guiado por quem? Quem está guiando a sua vida? Quem está guiando as tuas escolhas? Quem está direcionando o modo como você está cuidando da sua família, da sua vida espiritual? Quem está guiando você? E essa pergunta é muito importante porque o pastor, o bom pastor, que é Jesus, ele guia as suas ovelhas pela palavra. É pela palavra de Deus que nós somos guiados. Todo direcionamento que vai fora das Sagradas Escrituras não é um direcionamento de Deus. Quem está guiando você? Tem muita gente sendo guiado por uma voz de um profeta, tem muita gente sendo guiado por uma voz de uma missionária, porque tem preguiça de ouvir a voz do bom pastor falando com você e direcionando a sua vida. Muito cuidado. Tem pessoas fazendo escolhas sérias na família, porque está sendo guiado não pelo bom pastor, mas por outras vozes. Tem gente que só é guiado pelo devocional de alguém que ouve de manhã ali, e isso é o que direciona a sua vida, sem nenhum tipo de filtro. Decisões sérias sendo tomadas em cima de direção de alguém que está falando em nome de Deus, algo que Deus nunca disse. Quem está guiando a sua vida? Muito cuidado, meu irmão e minha irmã. Quem tem que dar direção para a sua vida é Deus. Você tem pastor, você tem um bom pastor. Você tem a palavra de Deus à sua disposição para direcionar a sua vida. Quem está guiando você? É muito bom ouvir conselhos. Muito bom. Inclusive, se você está passando por um momento difícil na tua vida, marca um horário. Marca com o pastor William, marca com alguém aqui da igreja, tenha um aconselhamento pastoral. Mas aquilo que você vai ouvir aqui não é um palpite. Aquilo que você vai ouvir num aconselhamento pastoral aqui nessa igreja, nós não vamos palpitar na sua vida. Aquilo que é dito aqui, a gente está aqui para te ajudar a encontrar a direção do bom pastor. É isso. Encaminhar você para descobrir em Deus qual o caminho que Ele tem para você. O que passa disso, o que passa de levar você para encontrar a direção no bom pastor, é simplesmente uma falsa cobertura espiritual para gerar dominação sobre você. Muito cuidado, porque tem muita gente aí querendo dar direção para você apenas para aumentar o ego desses falsos profetas narcisistas que estão a fim de encontrar pessoas perdidas, para achar que eles foram encontrados, mas estão mais perdidos do que aqueles que eles dizem que ajudam. Cegos guiando cegos. Muito cuidado. Muito cuidado. Não tenha preguiça de ler a palavra de Deus e saber aquilo que Jesus tem para a tua vida. Não fique dependendo de pastor, de guru, de missionário. Você tem a santa palavra de Deus, você tem um bom pastor. Muito cuidado com quem oferece solução e não direção. Lembra de Jesus, quando foi ao deserto ser tentado? Talvez você se lembre dessa passagem. Jesus, depois de ser batizado por João Batista no Jordão, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito.
Quem deu condução e quem deu direção, quem conduziu e direcionou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. E quem apareceu com a solução no deserto? Satanás. Talvez o que Deus tem para você não é solução, é direção. Talvez aqueles que estão oferecendo para você solução sejam boca de Satanás. Muito cuidado. Porque Jesus venceu Satanás com a palavra. Ele estava sendo guiado pela palavra, pelo Santo Espírito de Deus. Pelo Santo Espírito de Deus. Você já tem pastor, e não sou eu nem os Williams. Nós estamos aqui para te ajudar nessa sua jornada espiritual, mas o seu bom pastor é Cristo Jesus, o teu Salvador. É Ele que é o teu pastor, é o nosso bom pastor. Fecha o parênteses. O bom pastor é o nosso guia. É Ele quem tem que guiar a nossa vida. É dele que a gente espera direção. É para Ele que a gente dobra o joelho e fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me direciona nesse problema, me ajuda na educação dos meus filhos, me direciona aqui na minha empresa. É dele que a gente busca. Mas eu quero destacar ainda 3 palavras nesse pedaço do texto de João 10 que nós lemos, que talvez nos mostra como que a gente consegue, como que a gente aplica isso na nossa vida para a gente poder obter do nosso Senhor direcionamento. Como é que a gente faz? A gente sabe que a gente precisa receber direcionamento do céu, de Jesus, mas como que a gente faz? A primeira palavra, acho que tem um espaço no seu esboço para você preencher também. Intimidade. Preencha no seu esboço, intimidade. O texto diz: as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e ele as leva para fora. Para sermos guiados por Jesus, a gente precisa ouvir a voz dele. Nós cantamos hoje aqui que nós adoramos ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Mas como que você sabe discernir a voz de alguém se você não tem intimidade? Como que a gente discerne a voz de alguém? Intimidade. Eu estou aqui todo sábado com 50 a 70 crianças. E é uma barulheira total. Uma barulheira santa. Eu fico muito feliz que eu gosto da bagunça. Porém, no meio de tantos gritos e risadas, se o meu filho chora, eu sei que é ele que está chorando. Se meu filho grita com alguém, eu sei que é ele que está gritando. Porque é intimidade. Eu conheço a voz do meu filho. E ele conhece a minha voz. Você pode estar no meio de um salão repleto de gente, e talvez você conheça o assovio do seu marido, o psiu da sua esposa. Intimidade. Como que a gente descobre qual que é a direção? Como que Deus fala com a gente se a gente não conhece a voz do nosso mestre? Intimidade com Deus. Você precisa orar, meu irmão. A gente está aqui não para dar para você aplicação, para você fazer da tua vida algo muito extraordinário. Ora, não é algo surreal. É simples, mas extraordinário. Dobra o teu joelho e fala com o teu Senhor. Fala com o teu pastor. Abra a tua Bíblia e aprenda a discernir a voz de Deus. Ouvir Deus falando com você através da santa palavra. Você precisa conhecê-lo porque ele te chama pelo nome. Ele te conhece. Te conhece melhor do que você se conhece. Cabe a nós agora intimidade para nós o conhecermos cada dia mais e mais e mais e mais. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Cantamos aqui também. Conhecimento de Deus, saber. Para você poder ouvir uma palavra e falar assim: essa voz não é do Senhor, porque eu conheço a voz do meu Senhor. Intimidade. Segunda palavra, confiança. Escreva aí no seu esboço, confiança. Para a gente poder ser guiado pelo Senhor, para o nosso bom pastor ser o nosso guia, a gente precisa confiar. Confiança. Deixar Jesus conduzir a nossa vida é para quem tem coragem.
Porque Jesus, ele nos leva por caminhos que aos nossos olhos falam assim, não, está errado. São caminhos perigosos. Você pensa, se fosse eu, não iria por esse caminho. Mas você precisa ter confiança e precisa colocar toda a sua vida, tudo na mão de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. O Salmo 37:5 diz, e confia nele, e o mais ele tudo fará. A gente vem aqui no domingo, a gente fala, Senhor, eu te entrego o meu caminho, mas a gente não confia. A gente precisa confiar que Deus está nos conduzindo por caminhos eternos. E ter coragem de decidir isso, porque pode ser que Ele te conduza por caminhos que você não esperava. Talvez Ele te arranque de um lugar que você não desejava sair. Confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E sabe como a gente sabe se a gente está confiando ou não? Sabe como a gente descobre se o nosso coração está realmente confiante no Senhor? É a terceira palavra que você vai preencher aí. Descanso. O descanso é o termômetro para você medir a sua confiança. Como você sabe se você está confiando bastante? Se você descansa. Confia e descansa. Nós fomos uma vez num congresso, numa igreja Batista Redenção, Igreja Red, em Indaiatuba. E foi muito interessante a experiência, e eu sempre dou muita risada, porque o pastor William foi na frente junto com o motorista. E o motorista ficou o dia inteiro dormindo, mas não sei porquê, na volta, que nós voltamos de madrugada, ele estava com muito sono. E o pastor é alguém muito encanado, e ele estava na frente ali, e aí você percebe. Eu conheço um pouco o pastor, e aí eu percebo que ele não descansa daí. Não prega os olhos. Por quê? Porque não confia. Agora, quando você está num carro, que você sabe que o motorista é bom e você confia, aí nós fomos para São Paulo um dia, que daí eu acho que ele confia em mim, porque daí ele dormiu bastante. Eu estava dirigindo, ele acordou e falou, não, deixa que eu levo. Eu falei, não, senhor, falta 2 quadras, agora não precisa mais. A gente já chegou, o senhor dormiu quase todo o caminho, pode ficar tranquilo. A confiança é medida pelo descanso. A gente coloca as nossas coisas na mão de Deus e a gente precisa descansar que Deus vai fazer o melhor. Não ficar buscando todo dia, Senhor, eu confio que o Senhor vai cuidar dessa área da minha vida. E aí no outro dia você vai lá, Senhor, deixa eu só dar mais um ajuste aqui, aí depois eu te entrego de novo. A gente não descansa. Não descansa o nosso coração em Deus. Tem uma música da banda Resgate, eu coloquei ela aqui na frente, depois que o Palma citou Resgate semana passada, eu me senti na liberdade. Mas é muito interessante a letra, porque ela diz assim, vou ter que enfrentar mais essa maré, mas eu vou prosseguir. Eu sei que o mundo vem para me apedrejar, mas eu vou dormir. Por quê? É que eu posso descansar, eu sei. Se uma noite eu vou chorar, talvez. Amanhã vou despertar e aqui no coração, tudo em paz, eu vou me levantar outra vez. O mundo vem para nos apedrejar, para nos caluniar, para se levantar contra nós. O que a gente faz? Dorme. Confia e descansa. Gente, isso é que é religião. Olha o que Jesus nos pede, descanso. Jesus fala, descansa, confia e descansa. Tem um pessoal que usa essa gíria no futebol, né? Não, toca no pai, confia e descansa. Aí você toca, confia e não tem como descansar, né? Não dá, né? Tem gente que é só migué. Mas o bom pastor é o nosso guia. E para isso acontecer, a gente precisa dessas 3 coisas. Conhecer, ter intimidade, confiar e descansar. É esse o caminho para a gente conseguir fazer do Senhor o nosso guia. Conhecer, confiar e descansar. O Salmo, talvez que mostra Cristo e Deus como o nosso pastor mais famoso, seja o Salmo 23. Que todos aqui conhecem com certeza, e ele diz, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas.
Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Ele nos guia. A gente precisa fazer tudo isso para que a gente possa descansar e deixar Cristo sentar na boleia. Deixa Cristo dirigir sua vida. Deixa Ele assumir o controle, pegar no volante e você descansa. Descansa nas mãos desse bom pastor. Mas uma segunda coisa nesse texto de Apocalipse que nós encontramos é que Cristo também, esse bom pastor, Ele não só nos guia, mas Ele nos satisfaz. Você pode preencher no seu esboço. Ele nos satisfaz. O texto diz: Ele os guiará às fontes de água viva. Olha que maravilhoso. O Salmo 107, o verso de número 9 diz: Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Você está plenamente satisfeito, é que você não tem falta de nada. Ontem nós tivemos o jantar dos namorados, eu vim para casa plenamente satisfeito, talvez até com um pouco a mais do que o necessário, mas eu não conseguia respirar, na verdade. Eu acho que eu comi 1 quilo de queijo brie com meio litro de mel sozinho. Mas plenamente satisfeito é falta de nada. Você não precisa de mais nada para se sentir melhor. O que Cristo está nos dizendo, se você fizer dele o seu pastor, ele vai te satisfazer plenamente. Você não vai precisar de nada além de Cristo. Se você, para vir a uma celebração como essa, para você ter uma motivação, para você conseguir ter uma disciplina espiritual, precisa de uma motivação além de Cristo, você não entrou pela porta certa. Porque aquele que faz de Cristo seu bom pastor é plenamente satisfeito. Está satisfeito. Pode ter, pode não ter, pode ser, pode não ser, pode estar aqui, pode estar em qualquer outro lugar, está satisfeito. Com a luta, sem a luta, está sempre contente. Ele nos guia a fontes de água viva. É essa água viva que nos satisfaz. Essa expressão água viva, você vai lembrar, mas ela foi usada por Jesus naquela conversa que ele teve com a mulher samaritana. Esse relato você pode encontrar no Evangelho de João, no capítulo 4. Mas eu quero recordar com você, Jesus chega a um poço e tem uma mulher samaritana tirando água. Os discípulos vão até a cidade para comprar comida, era perto da hora do almoço. E Jesus começa um diálogo com essa mulher. E Jesus chega e pede água para ela. E aí essa mulher samaritana se vira para Jesus e diz assim: viu, como assim, moço? Como assim você está falando comigo? Você é judeu, como que você está pedindo água para mim, que sou uma samaritana? Se você não sabe, tinha uma treta muito grande entre esses dois povos. E era tão feia a treta que eles nem trocavam ideia, eles nem conversavam. E aí essa mulher fica espantada. Diz: como assim, você está me pedindo água sendo judeu? E Jesus respondeu algo interessante. Ele diz: olha, se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem está lhe pedindo água, você me pediria água e eu te daria água viva. E aí a mulher fica meio em parafuso e diz assim: como que você vai tirar a água do poço? Você está falando que se eu te conhecesse, você ia tirar água para mim? Como que você está achando que você vai tirar? Você não tem um balde, você não tem uma corda. E ela ainda dá uma dura em Jesus, fala: você está achando que você é maior que o nosso pai Jacó, que foi quem nos deu esse poço? E aí Jesus diz: não, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que quem beber dessa água aí, vai ter sede de novo. Você pode beber dessa água e amanhã você vai ter que voltar aqui, que você vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí essa mulher fala assim: viu, mas como que eu faço para ter essa água? E eu já vou te falar. Mas sabe qual que é o nosso problema?
é que a gente está buscando saciedade, a gente está buscando se sentir satisfeito, plenamente satisfeito, com a água do poço. A gente está achando que a gente vai matar a nossa sede com a água que a gente tira, com o nosso balde, com a nossa força, com a nossa inteligência, e a gente está querendo ser satisfeito com isso. É esse o ensinamento desse diálogo. A gente está achando que a gente vai estar plenamente satisfeito com a água do poço. A gente está buscando saciedade no lugar errado, na água errada. Se eu perguntasse para você hoje, o que você precisa para estar totalmente satisfeito? Sem hipocrisia. O que você pensa? Não, para eu estar satisfeito, para eu estar tranquilo, para eu não precisar mais me preocupar. Talvez você diria assim, olha, não, eu preciso então de uma boa casa, razoável, não precisa ser uma mansão. Eu preciso de uma casa própria, eu preciso de uma esposa bonita, trabalhadora também. Eu preciso também de um marido bondoso e provedor, as mulheres. Eu preciso de uns filhos, né, para a gente ser completo, e que esses filhos sejam obedientes, um bom carro. Não precisa ser rico, mas uma conta bancária razoável, para a gente viver, né? E um bom plano de aposentadoria. Talvez você pense assim, bom, aí eu estaria satisfeito. Sabe o que é isso? Água de poço. Você pode ter tudo isso, você vai voltar a ter sede. É água que a gente tira. Plano de aposentadoria você pode fazer e trabalhar. Carro você trabalha e compra. Mas não sei se você já teve a oportunidade de comprar um carro novo. Você não coloca nem na chuva, né? Você fala, meu Deus, ó, agora alcancei. Dá 6 meses. Esse carro está tudo sujo lá e você já está com sede de novo, querendo trocar esse carro. Água de poço. A gente acha que vai satisfazer, mas satisfaz temporariamente. E o que Jesus está dizendo para aquela mulher é assim, olha, existe uma água que você toma, e aí você não tem mais sede. E aí não importa mais se você tem o carro zero ou não, pode ter. Mas não é isso que vai te satisfazer, você já está plenamente satisfeito. O bom pastor nos conduz às fontes de água viva. E quem bebe dessa água não tem mais sede. Pelo contrário, essa água gera em nós uma fonte. E a gente só não tem mais sede, como a gente não consegue deixar as outras pessoas sedentas. A gente quer dar água para todo mundo. Isso mexe com a gente de uma forma que transborda em nós, e você quer alcançar tua família, teus amigos, você quer dar essa água para todo mundo. É isso que esse pastor promete, saciedade plena. Plena. Você não vai mais voltar a ter sede. Encontre satisfação plena em quem te criou. Deixa Jesus te conduzir a essa fonte de águas vivas. Porque quando você provar realmente dessa água, aí você vai poder dizer igual o apóstolo Paulo em Filipenses 4,12. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu estou sempre satisfeito, estou acrescentando aqui, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso ter e posso não ter, posso ser ou posso não ser, não é isso que me satisfaz. Não é água de poço. E como que a gente bebe dessa água? Que daí o diálogo com a mulher samaritana continua. Ela pergunta, e o que eu faço para beber dessa água? E o que Jesus diz? Chama o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus disse, verdade, esse homem com quem você está não é o teu marido. E ela meio desconcertada, tenta mudar de assunto, fala, tu és profeta. Onde a gente deve adorar? Aqui, em Jerusalém? E aí Jesus diz para ela, vai chegar o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aqui, na praça, na igreja, em casa, em qualquer lugar. O que Jesus está ensinando para a gente ter saciedade e poder beber dessa água, são 2 coisas. Primeiro, conserta a tua vida. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que consertar. Jesus disse para ela, esse cara não é teu marido, não. Os outros também não eram. Jesus está falando de conduta, Jesus está falando de caminho,
Jesus está falando em andar direito. Jesus está falando em pagar as contas certinho. Jesus está falando em ser exemplo no teu trabalho, em ser honesto, em ter uma moralidade, em ter um filtro moral de acordo com as Sagradas Escrituras. É isso que Jesus está dizendo. Para você beber dessa água, busca teu marido. Ah, não é meu marido. Então conserta primeiro. Tem como a gente ser plenamente satisfeito com a vida desajustada. Mas também a gente não pode ser hipócrita. Por quê? Porque tem muita gente que está com a vida certinha para o lado de fora, mas para o lado de dentro é um sepulcro caiado. Está tudo podre para o lado de dentro. Adora, mas não adora do jeito certo. Jesus está dizendo, olha, o que importa agora é adorar em espírito e em verdade. Não é só da boca para fora. Precisa ter conduta, precisa ter moral, precisa ter vida santa e digna diante de Deus, mas também precisa ter verdade, precisa ter vida. As duas coisas não andam separadamente. Jesus está dizendo, esse é o caminho das fontes de água viva. Busca teu marido, conserta a tua vida. Para de brigar com os teus filhos em casa e achar que você está bonitão aqui, chegando com a família abraçada. Para de beliscar o braço da tua esposa no canto do guarda-roupa para você ser o machão de casa. Conserta a tua vida. Conserta a tua empresa. Para de fazer negócio mal feito. Para de querer dar calote nos outros. E depois você sempre, com o coração cheio de gratidão, adore em espírito e em verdade, com a intenção certa. Não para buscar algo, mas para agradecer. Esse é o caminho. Conserta a tua vida fora e conserta a tua vida dentro. O bom pastor nos satisfaz, nos dá uma água que gera em nós uma fonte que brota para a vida eterna. Esse pastor nos dá satisfação. Terceira coisa e última coisa, para a gente caminhar para o encerramento. Esse pastor, ele já cuidou do nosso futuro. Lembra que era uma pessoa perdida? Uma pessoa que não sabe onde está, não desfruta da jornada e tem o medo do futuro porque nem sabe para onde está indo. O que Jesus está prometendo como um bom pastor é isso. É você deixar de ser perdido. É você ser guiado por Ele. Você vai saber que você está aonde você tem que estar, porque você está atrás de Jesus. E aí você desfruta da jornada, porque você percebe que você não está aqui nessa terra para ser atendido, mas você está aqui para ser transformado, para desfrutar de Deus, para ser satisfeito em Deus, não em coisas temporárias, em coisas que vão terminar amanhã. E por último, para aqueles que estavam perdidos e preocupados com o futuro, Ele já cuidou do nosso futuro. E olha o que o texto, o final do versículo de Apocalipse nos diz: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Salmo 23, falando do pastor, diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Qual é o consolo que a gente pode esperar para o nosso futuro? Essa expressão, Ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos, foi dita por Deus através de Isaías também. Em Isaías 25:8, ele diz: destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do teu povo. Foi o Senhor quem disse. Ele enxugará as lágrimas de todo o rosto. Como que Ele enxuga a lágrima de todo o rosto? Destruirá a morte para sempre. Como que Ele vai enxugar a lágrima? Destruirá a morte para sempre. Meu irmão, o teu futuro, ele está garantido nas mãos de Deus. Você não tem que temer o amanhã. Você não tem que temer a morte. O teu futuro está garantido nas mãos desse bom pastor. Esse é o nosso consolo. A morte não existe mais. O choro dura apenas uma noite. O choro é passageiro. As lágrimas são passageiras. Cristo venceu a morte. Como Ele venceu a morte? Se entregando por você.
porque essa é a característica de um bom pastor. João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo deu a vida por você, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, está sentado à direita de Deus, Pai nas alturas, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para que nós reinaremos com Ele, num lugar onde não tem lágrima, não tem dor, não tem sofrimento. Para de olhar essa micro vida que nós temos aqui. Coloque os teus olhos na eternidade. Cristo venceu a morte, você está fadado a uma vida eterna agora. Temer por quê? Chorar por quê? Esse é o nosso consolo. Por que a gente chora? Coloca os olhos na eternidade. Lembra sempre para onde que você está caminhando. A morte já não existe. 1 Coríntios 15. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Chorar para quê? Nosso futuro está garantido na mão desse bom pastor. Deu a vida pelas suas ovelhas. E você seguindo um pastor que não dá nada para você, tira coisas de você. O bom pastor dá a vida. É tudo muito lindo isso, muito maravilhoso, mas talvez você está se perguntando, tá bom, mas e amanhã? Estou com a cabeça na eternidade, Juan. Futuro, mas amanhã tem um monte de coisa para pagar, é difícil a vida. Essa esperança precisa ser a força. Você precisa tirar a força dessa esperança para vencer as suas lutas diárias. Não é só um futuro, mas esse futuro garantido é o que nos dá força para viver e para matar um leão por dia. Nosso leão está acordando antes da gente, né? Antigamente você tinha tempo de tomar o café, daí você falava, agora eu vou pegar os leão. Agora não. Você acorda, abre o pote de café, cadê o café? Falou, ô leão miserável, levou até o café. Está matando o leão, não está dando tempo. Eu sei, irmãos, a vida está difícil viver. No mundo que a gente está difícil criar os filhos, está difícil manter um casamento saudável, está difícil ter uma vida financeira equilibrada. No país que a gente vive, é tudo muito difícil. E essa nossa esperança não é apenas para quando a gente morrer e aí ressuscitar com Cristo, não. Nos dá força para vencer essas batalhas diárias. Para acordar todo dia e falar, não, eu sei por que eu estou sofrendo. E esse sofrimento está produzindo para mim algo muito maior. Olha o que diz 2 Coríntios 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E lá na frente do capítulo 4, no verso 17, ele diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É aí que a gente tira força. É isso que nos dá força para viver todo dia. Está doendo, eu sei que está doendo. Está difícil, está insuportável, mas vai passar. E esse sofrimento está gerando para nós um peso de glória. Eu acho interessante essa palavra peso, porque daí nos dá a ideia de balança. Então, para você entender o que o apóstolo está dizendo, é o seguinte: pega tudo aquilo que você sofreu, se você acha que você sofreu bastante, e vai colocando de um lado da balança. Coloca todo o teu sofrimento, todas as lutas, que não são poucas, eu sei. Sofrimento é um campo muito complicado da gente entrar, porque o maior sofrimento é sempre o nosso. A gente ouviu isso aqui já. O teu sofrimento para mim às vezes é bobo, mas para você é gigante. Então coloca tudo isso de um lado da balança. O que o apóstolo está dizendo é assim, a glória que você vai receber, vai do outro lado da balança e vai superar todos esses problemas. E lembra do que eu disse, a gente está vivendo um tantinho assim, gente. E é uma eternidade inteira de glória, de um peso de glória. Se isso não dá força para você viver amanhã, eu não sei o que vai dar. Porque daí você pode falar, não, mas eu precisava de dinheiro amanhã. Água de poço. Depois da manhã você vai precisar de outra coisa.
O que Jesus está oferecendo para nós nessa manhã é algo que vai te dar força todo dia. Com dinheiro, sem dinheiro, com carro, sem carro, com família, sem família, sofrendo por amor ou sofrendo por qualquer outro motivo. É o que nos dá força. Vai passar. O seu pastor Jesus te consola. A morte já não existe. Estamos caminhando para a eternidade. Nossos leves e momentâneos sofrimentos estão gerando para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É isso que nos dá força para viver amanhã, para acordar segunda-feira e enfrentar o nosso leão. É isso. Está gerando para nós um peso de glória. Todo esse sofrimento está gerando para você um peso de glória. Por isso que as Sagradas Escrituras sempre caracterizam o sofrimento como privilégio. Agradeça pelo sofrimento, que está gerando para você um peso de glória. Agradeça, porque está transformando você em alguém melhor para viver um peso de glória diferente. Agradeça. Coloque os seus olhos na eternidade, porque aquilo que a gente acredita aqui é de acordo com as Sagradas Escrituras. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Foca nisso. Coloca isso no teu coração. Quando pensar em desistir, quando pensar em abrir mão, quando pensar em abandonar a fé, pensa, o melhor está por vir. Tudo isso se transformará em peso de glória. Eu quero concluir dizendo que o que é mais maravilhoso de tudo isso é que esse bom pastor está aqui hoje. Não sou eu, é Jesus e Ele está aqui. Como eu disse, isso que é religião, né? A maioria das religiões estão orando para um Deus distante. Ah lá, está lá longe. E aí está orando para um santo que está lá longe, ou já morreu. Jesus está aqui hoje, do teu lado aí, te esperando para pastorear você, para cuidar de você. Você está pensando, eu cuido de todo mundo, ninguém cuida de mim. Deixa Jesus cuidar de você. Deixa Jesus ser o seu pastor. Você não precisa de mais nada, apenas de Jesus. Ele é o bom pastor. Mas como eu disse, João 10 também nos mostra Jesus como a porta, né? Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará passagem. Talvez você está se sentindo perdido ainda, porque você não passou pela porta. Talvez você aceitou um convite de alguém e você entrou nessa comunidade de fé pela janela. Talvez você entrou no aprisco das ovelhas pela cerca. Talvez você não passou pela porta ainda. Talvez você passou pela janela da religião. Talvez você passou pela janela do medo. Você veio aqui porque estava com medo da morte. Talvez você chegou aqui pela janela da culpa, para se sentir mais tranquilo. Talvez você entrou aqui pela janela de qualquer outra coisa, mas o meu convite para você hoje é: passe pela porta. Diz para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero isso hoje. Eu quero Jesus hoje. Quero fazer do Senhor o meu pastor hoje. E aí do outro lado da porta você vai encontrar direção. Aí você não vai estar mais perdido. Aí esse pastor vai à tua frente, direcionando você, ele vai adiante. Aqueles que estão à frente dele são ladrões e assaltantes. Cuidado. Lembra que você tem que seguir o teu pastor. Ele te conduz às fontes de água viva. Ele te dá satisfação plena. Você não vai precisar de mais nada além desse Cristo que está aqui hoje, te oferecendo para ser o seu pastor. E mais importante do que tudo, Ele deu a vida por você. Esse pastor dá a vida pelas ovelhas. A morte já não existirá. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Se você quer fazer desse pastor o seu pastor, é simples. Basta se entregar a Ele hoje. Esse é o primeiro passo. É se entregar. Você precisa se entregar para esse pastor. Depois você vai conhecer, confiar, descansar. Mas hoje, queria apenas que você se entregasse para esse pastor. Falar: Senhor, eu preciso do Senhor hoje. Preciso. Nós vamos orar e essa oração é para você que deseja também se entregar. A gente tem que tirar a mão do volante hoje. Tem que parar de ser conduzido por falsos pastores.
entregar a nossa vida para Jesus, se entregar na graça desse bom pastor. Fica de pé todo mundo, nós vamos orar juntos. Se o seu desejo é esse, se o seu desejo é se entregar, faça isso agora. Já saia daqui conduzido pelo bom pastor. Já pergunta para ele: nós vamos de frango ou costela? Seja conduzido pelo bom pastor em tudo na sua vida. Ele vai cuidar de você. Eu não tenho capacidade de cuidar de você, nós não temos. Como esse pastor vai cuidar de ti. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor fez tudo aquilo que nós precisávamos. E a partir de agora o nosso trabalho é confiar, é descansar e se entregar a ti. Ô Senhor, o Senhor está de braços abertos nos esperando. O Senhor nos encontrou perdidos por aí no caminho. Estávamos sem rumo, sem direção. Não desfrutávamos de nenhum tipo de contentamento ou satisfação plena. Mas o Senhor nos encontrou. Nos trouxe até esse lugar hoje para nos dizer que quer ser o nosso bom pastor. O meu desejo nessa manhã é me entregar mais uma vez aos teus cuidados, Senhor. Que o Senhor possa cuidar da minha vida, direcionar as minhas escolhas, direcionar tudo aquilo, Pai, que eu vou fazer, aquilo que eu vou escolher. E que nessa entrega total eu possa encontrar aquilo que a tua palavra nos promete: satisfação. As tuas palavras são mais doces do que o mel. O Senhor é prazer puro, é satisfação plena. Nos ajude a encontrar isso, que o teu Santo Espírito nos mostre isso. E que o Senhor, Pai, possa sempre nos revelar a eternidade. Que nos momentos difíceis da nossa vida, Pai, que nas coisas difíceis do dia a dia, nós possamos ter a consciência de que o Senhor venceu a morte. E esses leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós um peso de glória eterno, Jesus. Nos ajude a ter essa confiança. Que essa palavra seja a boa semente que germina, Pai, e produz frutos eternos. Que essa palavra não caia à beira do caminho. Que essa palavra não cresça com raízes rasas. Que essa palavra não cresça em meio aos espinhos, Pai, e tudo aquilo que o inimigo coloca para nos sufocar. Mas que essa palavra, praticada por nós, possa gerar frutos e frutos e frutos eternos, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Agradecidos ao Senhor pela tua palavra. Oramos gratos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dele.